Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tu, quando jejuares, perfuma a cabeça, lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Querido irmão e irmã, iniciamos hoje o sagrado tempo da Quaresma, com a celebração hoje da quarta-feira de cinzas. O Senhor Jesus abre para nós um tempo favorável para o nosso itinerário, para o nosso caminho de conversão. É um tempo de salvação que nos prepara para a Santa Páscoa. O Evangelho que hoje a Igreja nos traz é de São Mateus, capítulo 6, quando nós vemos as três práticas quaresmais: o jejum, a oração e a esmola. Jesus adverte-nos acerca do espírito com o qual somos convidados a viver estas ações. Humildade diante de Deus, tomando sempre o cuidado de não realizá-las para sermos vistos, elogiados pelas pessoas. O jejum nos predispõe para a oração, pois podemos ficar sem alimento corporal por um tempo, mas não podemos ficar sem buscar a intimidade e a presença de Deus. Por isso a palavra diz: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O Senhor deseja que a nossa oração seja um voltar-se para Ele com todo o coração. O jejum também nos abre à caridade fraterna, a esmola. O que deixamos de comer o economizamos pela nossa abstinência do supérfluo ao longo desta quaresma, encaminhamos, doamos aos mais necessitados. O tempo da quaresma, mais do que práticas externas, é um caminho interior de conversão. As práticas externas são apenas caminhos que devem nos conduzir para dentro de nós. Por isso, o elemento essencial da conversão é propriamente a contrição do coração. O coração dilacerado, esmagado pelo arrependimento dos pecados. Essa contrição sincera inclui o desejo de mudar de vida e leva na prática tal mudança. Nenhum de nós estamos isentos desta obrigação. Cada pessoa, até mesmo a mais virtuosa, tem sempre necessidade de converter-se, isto é, de voltar-se para Deus com maior intensidade e fervor, superando as fraquezas, as misérias, que diminui a sua orientação total para Ele. Por isso a Quaresma é justamente esse tempo clássico de renovação espiritual. Dizemos, é o tempo favorável, o dia da salvação. Por isso compete a cada um de nós fazer da Quaresma um momento decisivo para a história da própria salvação. Os grandes meios nesta Quaresma que deve sustentar o nosso esforço de conversão são esses apontados no Evangelho de hoje: a esmola, a oração e o jejum, que insiste sobretudo nas disposições interiores que os tornam eficazes. A esmola expia os pecados, mas quando é realizado unicamente para agradar a Deus
e para ajudar os necessitados, e não para atrair louvores. A oração une o homem a Deus e impetra-lhe a sua graça. Mas quando brota do santuário do coração, e não quando é reduzida a vã ostentação ou ao simples mover dos lábios. E o jejum é o sacrifício agradável a Deus e desconta as nossas culpas, desde que essa mortificação do corpo seja acompanhada por outra mais importante, a do amor próprio. Só então, conclui Jesus, teu Pai que vê o interior recompensar-te-á, ou seja, perdoará os pecados e concederá graça sempre mais abundante. Irmão, irmã, nesse dia de jejum, de abstinência de carne, voltemos ao Senhor de todo o nosso coração e deixemos a sua graça nos conduzir neste tempo favorável. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.